Queridos e queridas vascaínos e vascaínas, uma boa tarde, boa noite, bom dia. Você que está chegando aqui no Fala Presidente, hoje em caráter excepcional, porque nós temos aqui o direito de resposta. Como a gente prima sempre pela democracia, a gente abre o espaço, como sempre fez aí, historicamente, no Pop Bola. Eu vou direto no meu querido amigo Léo Lacerda. Léo Lacerda, meu querido, grande D'Artagnan de São Januário. Léo Lacerda, boa tarde, boa noite, bom dia. Prazer mais uma vez ter um amigo aqui, um amigo que esteve presente também na última, na entrevista do dia 9 de outubro e está aqui mais uma vez participando aqui, porque a gente aqui faz tudo, tenta fazer pelo menos tudo igualzinho, direitinho, conforme manda o figurino. Léo, já fala do teu canal, já dá aí o endereço para a galera que seguir, a parada toda. E obrigado pela presença, meu amigo. Valeu, meu amigo Calheiros, aqui do Pop Bola. Também quero deixar meu abraço aqui também para Roberto Monteiro, né? Presidente do CD, do Conselho Deliberativo, que é uma pessoa também que sempre nos trata muito bem quando solicitado ele é. Quero deixar aqui meu boa noite já, né? 6 horas, não sei se é boa noite ou boa tarde. Sempre me confundo com isso, mas meu boa tarde ou meu boa noite para quem está nos assistindo. E dizer que meu canal é o canal Na Torcida Vascaíno. Depois você dá um pulinho lá, se inscreva, deixe seu like lá nos vídeos. Fazemos lives, né? 2 lives por dia. Então, rapaziada, mas o que interessa aqui hoje é o direito de resposta aqui ao Roberto Monteiro. Então, sem perda de tempo aí, vou passar a bola de volta para o Calheiros para poder botar os vídeos aí da nossa entrevista, juntamente com o presidente administrativo Alexandre Campelo, e depois aí o Roberto Monteiro vai deixar também aí seu direito de resposta. Calheiros, obrigado pela oportunidade. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. E aí, Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, uma boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela participação. Prazer. Não tivemos oportunidade anteriormente, né, de trocar uma ideia, de conversar. É um momento agora que é um momento específico, mas é uma satisfação receber o amigo aqui, tudo pelo Vasco, sempre primando pela democracia. Muito obrigado. Vou dar a palavra a você e assim que você terminar, a gente já coloca o trecho do vídeo e aí você responde conforme o seu pensamento. Mas obrigado pela presença. Muito obrigado aí, Calheiros, pelo convite. Enfim, só para poder fazer alguns esclarecimentos em nome da verdade absoluta, não a verdade relativa, uma verdade absoluta que a gente pretende trazer aqui para o canal, seu canal Pop Bola, agradecendo essa oportunidade para você e todos aqueles que o acompanham. Quero agradecer também a presença e a participação do Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaíno, do qual já pude lá visitá-lo algumas vezes lá no canal, que sempre, também me tratou sempre com muito respeito, me deixando sempre muito à vontade. E, enfim, estou à disposição para qualquer esclarecimento, além do tema também, o que for necessário, da minha parte, obviamente, daquilo do meu quadrado, para poder falar e esclarecer para o vascaíno. Tá ok, meu amigo? Então, estou às ordens aí. Muito bem, muito bem. Então, Bilula, por favor, o primeiro vídeo, e aí, imediatamente após, Roberto Monteiro tem a palavra e faça suas considerações. Por favor, Bilula. Nós, enquanto gestão, desde o início tivemos uma preocupação de dar ao clube, dar ao torcedor e ao sócio uma eleição transparente, né? E eu não estou aqui só colocando isso da boca para fora. Nós praticamos isso desde o início. Nós abrimos um processo de reconhecimento, de recadastramento dos sócios, para que a gente limpasse o sócio, para que a gente pudesse identificar de fato o sócio, eliminando qualquer tipo de irregularidade. Eu demiti ou afastei todos aqueles que trabalharam com o sistema de sócios estatutários, integrei o sistema estatutário de sócio estatutário ao do sócio torcedor, entregando essa base de dados a uma grande empresa, uma empresa que gerencia tudo isso, e passei a publicar, para que não houvesse a menor dúvida quanto à lisura desse processo, eu passei a divulgar no site do clube a lista de sócios, mês a mês, há mais de 1 ano e meio.
Então, acho que isso é um movimento muito claro, o Alex, em direção à transparência, em direção à lisura do processo eleitoral. Mas aí o que acontece? Aí tem o dedo da turma da Identidade Vasco, que quer avacalhar o processo. E aí o que eles fazem? Primeiro, pegam todos aqueles que foram anistiados, e sócios gerais que foram anistiados lá atrás, e isso foi feito exatamente no sentido de aumentar a arrecadação do clube, porque o que nós identificamos lá atrás? Uma série de sócios, como você disse aí, e quem é sócio do Vasco, quem vive no Vasco há muito tempo sabe disso, uma série de sócios deixaram de ser sócios porque não conseguiam pagar as suas mensalidades, por N motivos, porque cadastravam o cartão de débito ou de crédito e a mensalidade não era debitada, porque não conseguiam imprimir boleto, porque não recebiam boleto em casa, e aí eles acabavam desistindo dos seus pagamentos, e o sócio geral, depois de 3 meses sem pagar, ele é eliminado do quadro. Tá certo? O que nós fizemos? Reconhecendo essa falha histórica do clube, nós abrimos uma anistia e colocamos esses sócios para dentro. E abrimos uma anistia num período que não comprometeria a eleição. Ela não foi feita 1 ano antes da eleição. Ela foi feita há mais de 2 anos antes da eleição. Para você ter uma ideia, esse sócio que foi anistiado, quando chegar lá em novembro, na data da votação, ele vai ter pago mais do que os sócios que entraram a partir da redução das joias, do valor das joias, entre junho e agosto do ano passado, e que entraram para votar. Então, esse sócio anistiado, ele foi eliminado por conta dessa manobra da Identidade Vasco, e ele terá pago mais do que quem entrou e vai ter direito a voto. Então, isso é uma manobra que foi feita, como eu disse, que tem a finalidade de impedir esses votos, porque sei lá por quê, talvez para tumultuar mesmo. E quando você fala de sócio que pagou, que não pagou, é diferente. É diferente. A gestão do clube não fez absolutamente isso. Não fomos nós que decidimos quem vai votar, quem não vai votar. Vale lembrar que tanto eu quanto o presidente Mussa fomos votos vencidos dentro da junta eleitoral. Fomos votos vencidos. E aí a junta eleitoral, o que aconteceu? Lá atrás, o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Roberto Monteiro, cria como é que é o nome? Um regimento interno para a Assembleia Geral, que tira poderes do presidente da Assembleia, que é o seu Mussa, e passa esses poderes para o Edmilson Valentim, que é o presidente do Conselho Fiscal. E aí o que acontece? No momento em que eles tiram um determinado número de sócios e que esse sócio faz uma impugnação, faz uma reclamação, demonstrando que ele deveria estar na lista de sócios, essa impugnação ela vai para julgamento. E há a formação de uma comissão, que é a junta recursal, que tem o presidente Mussa e os 3 membros do Conselho Fiscal. 2 estão alinhados com a Identidade Vasco. Ora, basta que dê empate, porque aí quem desempata é o Edmilson Valentim. Então, ele vai sempre prevalecer aquilo que é o entendimento deles. Você está entendendo? Sim. Mais do que isso, eles distorcem uma decisão judicial que diz que o sócio que fez os seus pagamentos tem que reingressar para a lista. Aí eles distorcem isso. Então, sócios que, inclusive, já haviam sido eliminados do quadro, vão lá, depositam na conta do Vasco, isso não é pagar o Vasco, porque eles já tinham sido eliminados, e eles retornam ao quadro eleitoral, ou seja, eles fazem questão de bagunçar o processo eleitoral. Nós estamos brigando para que o processo eleitoral seja um processo limpo, isento, e eles estão trabalhando para tumultuar, porque talvez tenham algum benefício em meio a essa confusão toda. Bom, essas foram as palavras do presidente Alexandre Campelo. Então, como foi citado o Roberto Monteiro, né, como presidente do Conselho Deliberativo, e o nome foi citado, a gente concede espaço aqui para o Roberto Monteiro
fazer a sua explanação. Fica à vontade. Bom, Calheiros, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, Léo Lacerda e ouvintes. Eu vou explicar algumas coisas que são importantes para que todos aqueles que estejam nos vendo conheçam do processo eleitoral do Vasco. Primeiro, eu quero dizer que eu não sou candidato, eu não tenho interesse eleitoral algum no processo eleitoral do Vasco, diferentemente daquele que tenta sua recondução, que quer, obviamente, trabalhar sua reeleição, e entre outros que também têm interesse objetivo no processo eleitoral. Mas quanto a esse cidadão, é importante a gente ter... O interesse dele é diferente do meu. Então, é bom que a gente entenda. Eu não sou candidato. Partindo desse princípio, quando a gente fala que eu aprovei, eu inventei o regimento interno, isso é uma mentira. Quem aprova o regimento interno do clube é o Conselho Deliberativo. Eu apenas encaminho para a votação, onde uma maioria, e ampla maioria, inclusive com o voto do seu presidente, porque até então não está nem um pouco registrado isso na ata, o seu voto contrário. No final de 2018, não um ano atrás, em 2018, quando a gente ainda não tinha a configuração do processo eleitoral, nós estabelecemos o regimento interno da Assembleia Geral como o regimento interno do Conselho Fiscal. Em ambos os regimentos internos, nós resolvemos um problema que, judicialmente, ele toda a eleição que se aproxima do Vasco, ele vai, obviamente, às barras do tribunal. Qual é o problema? O voto de decisão do empate na junta recursal. E aí, tanto no regimento interno, no artigo do Conselho Fiscal, que atribui a competência ao presidente do Conselho Fiscal, no seu artigo 11, a linha K, ele é instituído este voto, além do regimento interno da Assembleia Geral. Talvez ele nem saiba, como muitos nem sabem, porque depois eu quero esclarecer os processos judiciais que estão em curso para a gente entender quem está e quem não está para a justiça com interesses em função dos anistiados. Eu também gostaria de estender isso, porque é bom para o sócio, para o torcedor, que não sabe dos detalhes dos processos judiciais e das decisões judiciais, o que elas têm dado de amparo sobre as decisões da junta. Então, é importante que se diga o seguinte: eu não criei nada. O Conselho Deliberativo aprovou, por sua ampla maioria, os regimentos internos para suprir toda a omissão que era de 3 em 3 anos, ia às portas do tribunal. Aconteceu, Calheiros, que de 2018 para cá, a conjuntura eleitoral e política do clube teve outro contorno. E que este regimento que foi aprovado em 2018, ele não é um regimento do Roberto Monteiro para essa eleição, é o regimento que resolve o problema do Vasco para a eleição de 2020, 2023, 2026. Ela não é um processo sem rosto, é um processo sem capa, é um processo que diz o seguinte: quem dá o voto de Minerva, quem analisa as fichas financeiras e o entendimento do Conselho Deliberativo, majoritariamente, é que quem deveria dar o voto de Minerva é o presidente do Conselho Fiscal, que deverá ter acesso, ou deveria ter acesso, aos dados financeiros do sócio, coisa que durante esse mandato não teve. Então, repactuada essa questão, eu não inventei, ninguém inventou, o Conselho Deliberativo aprovou. Ponto. Dado isso, criou-se, obviamente, a solução do voto de Minerva sobre os dados dos sócios que venham a ser impugnados.
Então, dito isso, resolvida essa questão do regimento interno, a gente esclarece. Vamos à questão dos anistiados. É importante frisar, processo, isso é balela do presidente, processo de transparência. Sabe como que nós tivemos acesso à lista? Através, Calheiros, de um processo judicial sobre o número 005765002/2020, do qual eu e o presidente Edmilson Valentim ingressamos ainda quase ali no primeiro dia depois da pandemia, infelizmente, mas obtivemos a liminar e a obrigação do presidente da diretoria administrativa apresentar as listagens de sócios, que ele fala, olha, as listagens transparentes, porque eu publicava. Tanto que a Justiça reconheceu o direito da junta, do presidente do Conselho Fiscal, do presidente do Conselho Deliberativo, como membros da junta, de ter acesso à lista de sócios que o presidente da diretoria administrativa se negava a entregar. E aí eu vou a mais, eu vou além. O presidente da Assembleia Geral chegou no ano passado, nós estamos falando em 2020, em 2019, a fazer uma notícia-crime, da qual virou inquérito policial na Delegacia de Defraudações sobre a questão da ausência de informação das listas de sócios. Então, para a gente começar a matar o problema, não há transparência quando os poderes do clube, dentro das suas funções reconhecidas pelo judiciário, eles estão tendo que ir se socorrer do judiciário para ter direito ao que ele diz que está apresentando de mês em mês a lista dos sócios, diferente do entendimento do que foi do judiciário, de que os dados lá apresentados não eram os dados que deveriam ser apresentados. Então, eu quero dar um ponto nesse primeiro aspecto, de que não foi um processo transparente. Não foi. Senão o judiciário não daria essa guarida aos presidentes de poderes. Se de lá para cá o presidente da Assembleia Geral depois acomodou por conveniência do seu grupo político, problema do presidente da Assembleia Geral. Mas nós continuamos brigando para ter acesso e a transparência dos dados dos sócios. Passado isso, durante o processo, agora, e isso é importante, não é menor, porque quando a gente fala de lisura, nós temos que ir na lisura lato sensu. Vamos abranger isso. Qual é o dado? Ingressa-se na justiça com um pedido, porque a junta, num primeiro momento, qual foi o entendimento da junta? Ora, os sócios, dito pelo próprio presidente nessa entrevista aí, ora, depois de 3 meses, ele falou. E esse foi o entendimento do Conselho Deliberativo. O título do sócio é cancelado. O título de sócio geral é cancelado. E o que a gente viu durante a formatação das listas que foram apresentadas? Não só eles foram reinseridos no quadro, não estou dizendo quem agiu de boa fé, vamos abstrair isso. Não estou dizendo quem agiu de boa fé, mas não só foram reinseridos sem o pagamento de uma joia, de um pagamento de um título social, que na época, do valor da taxa da joia, que é a taxa de admissão, que na época era R$2.000, um valor caro, alto, e aí ele faz isso de um título cancelado, ele simplesmente você dá anistia de títulos que não são cancelados, para você dar, o sócio, aquele sócio que saiu do quadro social por 3 meses, aquele ali, ele é excluído do quadro social automaticamente. Então, para ele ter o direito ao reingresso do quadro social, ou ele, pela decisão da justiça, que também não foi, mas cumprimos essa decisão, ou ele paga tudo para trás, ou ele não pode simplesmente ser anistiado pela questão
de 3 meses. Foi essa a decisão da Justiça. Então, teria que pagar tudo para trás. Essa foi a decisão que está em vigor. E aí, o que mais nos chamou a atenção é que o título de sócio anistiado, ele ganhou um presente. Não bastasse ele ser reinserido no quadro social, ele volta com uma data retroativa. Ele volta com uma data, muitos deles, de 2009, 2010, 2011. Ou seja, além de ter ganho um título de sócio, ele ainda ganha o direito de ser elegível. Ele ainda ganha a possibilidade de contar no currículo dele, no Vasco, de 10 anos, sem ter pago o Vasco. A junta nada mais fez do que proteger os interesses do Vasco e não ficar nesse discurso eleitoreiro, discursozinho, para poder tentar amenizar o que realmente aconteceu, que houve uma manobra da qual transformou-se em inquérito, da qual pedido em juízo na vara civil, 40ª, salvo engano, 41ª vara civil, que obteve uma primeira liminar, da qual falava que tirava os poderes da junta, mas não entrava no mérito do sócio geral anistiado, apesar de ter o pedido na ação, uma ação, diga-se de passagem, movida, o autor da ação move uma ação contra o presidente do Vasco, e esse autor da ação é o mesmo que praticou procedeu todo esse processo de anistia dentro da secretaria do clube. Então, veja só, ele entra contando que o Vasco vai, obviamente, fazer aquela defesa casada. E o que acontece à Justiça em segundo grau e em decisão que não houve nem reconsideração. Entendeu que estava havendo, obviamente, uma jogada, mais ou menos que a gente poderia dizer assim, de casadinha. Eu entro com a ação, eu deixo você ganhar, a gente bota esses anistiados para dentro, enfim, e aí sim tumultua o processo, porque a junta ela tem que fazer o papel dela. E aí, quando ela faz o papel dela, seja nos recursos, internamente, muitos que comprovaram seus pagamentos tiveram o seu direito de reingresso no quadro social, em função de uma outra decisão que saiu, que daria direito, porque foram 2 teses no Conselho Deliberativo. Eu sei que isso pode parecer confuso, mas para quem vive o Vasco, o quadro social do Vasco, talvez vai entender o que eu estou falando. Nesse caso, o Conselho Deliberativo interpretou que 3 meses estaria cancelado o título, como isso sempre foi ao longo dos anos. E tinha uma outra tese que foi derrotada no Conselho Deliberativo de julho de 2019. Eu não estava nem presidindo essa sessão, porque eu estava fora do país. Em julho de 2019, que era a tese que tem no estatuto, que, olha, se o cara pagar independente da categoria desde o tempo que ele é sócio, ele tem o direito de ser reingressado no quadro social do Vasco. Então, o Conselho Deliberativo optou pela regra que sempre existiu, dos 3 meses, e cancela o título, como o próprio presidente falou. Ora, se ele fala que 3 meses está cancelado, está extinto, ele só poderia ter reingressado com aquele sócio se o cara pagasse uma nova taxa de joia, com uma data de admissão para aquela data. E o que ele fez? Manobra o processo eleitoral com um determinado membro que entrou com essa ação, que botaram 750, que nós podemos detectar e provar. Fora outros que tiveram manuseio, que talvez a junta recursal não teve, talvez a minha, vamos dizer assim, a minha intransigência, porque eu fui intransigente mesmo nesse aspecto, porque, infelizmente, às vezes o justo paga pelo pecador, mas o processo eleitoral do Vasco, de 3 em 3 anos, ele é feito para ter manobra, para ter fraude eleitoral. É para ter nicho eleitoral votando em determinada candidatura.
Então, eu quero dizer que tem candidatos aí, eu não vou citar ainda esses candidatos, mas não me provoque, porque senão eu falo. Tem candidatos aí que só são candidatos porque estão se beneficiando desse processo espúrio, processo que a justiça não respaldou. E, obviamente, a junta daqueles que fizeram os seus recursos, que comprovaram seus pagamentos, tiveram todos eles os seus recursos atendidos. E aqueles que não, porque a partir do nosso exame, a partir do exame fornecido judicialmente pelo Vasco, não foi graciosamente, nós detectamos diversas irregularidades. Diversas irregularidades. Eu poderia aqui dizer várias. E eu já falei, não teve aqui, não tem o interesse, inclusive da ausência de pagamento de familiares, de gente da diretoria, que eles não tiveram nem coragem de fazer recurso, nem coragem de... Então, o processo não tem tanta lisura, nem tanta transparência, como possa tentar fazer crer, porque só ilude, esse senhor só ilude um marinheiro de primeira viagem, porque ele mentiu tanto ao longo da sua história dentro do clube, que acho difícil alguém mais acreditar nele. Eu até tenho... O pessoal beligera muito comigo, porque eu tenho essa minha forma de fazer a defesa intransigentemente daquilo que eu entendo, daquilo que eu acredito. Mas eu não tenho sequer passagem com algumas coisas da administração do Vasco, das quais eu nunca sentei lá para assinar nada. Então, eu quero dizer aqui, com muita clareza e com muita transparência, que o processo eleitoral do Vasco dentro desse ambientes políticos, interesses pessoais. Não tem interesse nenhum. A gente não sabia nem qual é o quadro eleitoral quando a gente monta o regimento interno. A gente, quando vai para dentro dessa questão da secretaria, que vê o manuseio político, e aí sim, de nicho eleitoral viradinho, na perspectiva de alguns grupos montarem chapa. Porque é o seguinte, é uma vergonha alguns candidatos ainda sustentarem que essa questão da anistia é uma questão menor. Eu não sou contra. Porque foi feita uma portaria e aí o presidente tem direito. É verdade, mas do sócio que somente deixou de pagar. Isso está lá no estatuto, está no regimento. E a interpretação da justiça, não só da 7ª Câmara Civil, foi assim, está mantida, tentaram ainda caçar essa liminar, não foi conseguida. Recentemente, por outros mecanismos, entraram no juizado. Eu sei que pode ter gente de boa fé, pode ter tido, mas o próprio juiz também de primeira instância do juizado especial viu que tinha uma defesa casada e escrachou tantos os advogados desses senhores, escritórios grandes. Eu não tenho nada contra advogado nenhum aqui, até porque sou. Mas que, em tese, reconhecido pela justiça, fizeram a defesa casadinha com o Vasco, fizeram o ambiente. Eu entro com a ação para ter uma decisão judicial para poder voltar o fulano, voltar o Beltrano. E aí o advogado do Vasco, o que o advogado faz? Em vez de defender os interesses do Vasco, fica defendendo o interesse de parte. Porque esse interesse... Aí eu pergunto, se tem isenção, se tem lisura no processo, está preocupado com o quê? Está preocupado com por que tantas iniciativas de tentar virar o jogo eleitoralmente? E aí, quando as pessoas estão falando, eu coloco sempre isso, porque as pessoas falam muito sem talvez replicando, sem saber o que estão falando. Quando as pessoas dizem assim, olha, o fulano está na justiça. Não, nós entramos na justiça, não foi por causa da Assembleia, da eleição direta, foi para que não ficasse agora para a eleição dessa ordinária, que era logo ali, de a gente misturar, deixar passar um monte de sócio irregular, porque a gente não teria como travar no processo eleitoral do Vasco. Então, esse era o interesse que estava em curso já desde a Assembleia Geral Extraordinária, legitimar, em função de um tema bonito, bacana, do qual nós concordamos, que foram as eleições diretas, mas
passar por aí um monte de associado para poder garantir o processo eleitoral, um êxito no processo eleitoral. E nós não concordamos, e nós brecamos isso, e continuamos trabalhando para brecar isso, em nome da lisura do processo do Vasco. As pessoas estão distorcendo o que é lisura pelos seus interesses. Aí eu digo o seguinte, no outro dia eu fui parado, estava conversando com um amigo num restaurante da Tijuca, um sócio até, ele foi educado, mas ele veio, pô, não sei o que, bababá. Aí, não, porque eu voto, tal, não sei o que, eu mostrei a sua carteira, eu falei, você não vai votar, né, nessa eleição, pelo que eu estou vendo a tua carteira, porque a tua carteira aqui, aí não, aí ele confessou, realmente eu não vou votar, não sei o que. Eu falei assim, agora, ele tem uma carteira com a data de admissão lá de trás, nunca pagou Vasco. Nunca pagou Vasco. Vocês acham que isso é correto? Aí as pessoas, não, mas eu estava de boa fé. Ah, tá bom, você acha um dinheiro, ou seja, você recebeu um título com a data de admissão de 2013, sem nunca ter pago o Vasco. É uma cultura do nosso povo que é tipo assim, a honestidade eu exijo dos outros, mas eu não faço a da minha parte. Então tem um montão de gente aí que está com matrícula, é só mostrar a carteira para mim, eu desmascaro na hora, não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu vou falar na hora para o sujeito. Cara, infelizmente, tu ganhou um título de graça do Vasco, né? Sem nunca ter pago o Vasco. Essa é a verdade. Ou parou de pagar e ganhou agora um título aí, que pode ser até elegível ou não, e foi a junta que travou esse processo. Eu não vou nominar, eu sei que tem gente de boa-fé que pagou 2 anos, que estava de boa-fé. Agora, e muito interessante que a gente vê isso, é que ninguém fala o seguinte, olha, eu estava de boa-fé, mas realmente eu vi ali que meu título estava com a data errada e não reclame. E vários outros, eu posso aqui listar, eu vou ficar aqui até amanhã, e nomino um montão de lideranças aí políticas, de várias chapas, e a junta recursal foi até muito benevolente. Ele falou aí do Edmilson. Edmilson foi uma uva, porque se é comigo não tinha passado nada. Sendo muito sincero, graças ao voto de Minerva ainda conseguiu passar alguns que comprovaram lá, porque é o seguinte, existiu uma manobra eleitoral em curso que foi interrompida, que vai permitir para esse processo eleitoral do Vasco paridade de armas, paridade de forças, e que ganhe o melhor. Mesmo que tenha ainda passado uma irregularidade aqui, não, o processo não é perfeito. Pode ter passado irregularidade aqui ou ali, mas vai haver paridade de armas. Então, em nome disso, que eu conclamo ao sócio, ao torcedor que está distante, que pense, que raciocine. Eu, Roberto Monteiro, não tenho interesse eleitoral nenhum. O grupo político apoia, tirou agora, recentemente, há uma semana atrás, o apoio a uma determinada candidatura. Até então, isso não estava nem colocado na ordem, na minha mesa, de quem o grupo político iria apoiar. Então, eu tenho minha consciência tranquila, que a todo momento que eu briguei no judiciário, que eu fui no judiciário atrás dos interesses do Vasco, eu fiz o que era melhor para o Vasco. Para o Vasco. E não posso aceitar que venha agora com esse argumento de que interesses escusos tem a casa da mãe Joana, porra. Eu não tenho interesse escuso nenhum, porque eu não tenho interesse nenhum. Eu não vivo do Vasco. Eu não vivo do Vasco. Quem vive do Vasco tem que se explicar. Quem vive do Vasco tem que... Eu não estou dizendo aqui quem vive ou deixa de viver, porque tem várias formas de viver do Vasco. Tem várias formas. Inclusive emprestando dinheiro, empréstimos esses que eu ontem, e quero... Você me permite, Calheiros, avançar um pouquinho mais, com a sua permissão? Pode ser que o seu programa... Roberto, deixa eu só te falar que a gente ainda tem mais um vídeo, né? Eu acho que eu já até entrei no vídeo, já, do outro vídeo, talvez. Então vamos colocar ele? Que tá aí bom, você meu amigo. já... Bilula, tá por favor, Bilula. O Fred saiu lá atrás, no momento em que eu comecei a ter conflitos com os integrantes da Identidade Vasco. Por uma série de motivos que eu também já expliquei. Quando eu quis publicar o balanço, que eu entendia que era
eu, através da minha gestão, quem deveria fazer o balanço e publicar, e não o ex-presidente Eurico Miranda, o pessoal da Identidade Vasco. Não sei se eles tinham um entendimento diferente, acho que essa não é a melhor palavra, mas eles queriam que o Eurico fizesse, porque tinham interesses naquele momento que era de fazer benemérito, essa é que é a verdade. E aí tentaram me convencer a participar disso, tentaram me convencer a aceitar que o Eurico fizesse, e eu não aceitei. Aí a gente já começou a ter alguns atritos. Depois, quando eu interferi no controle do sócio estatutário, quando eu abri a caixa preta, quando eu demiti todo mundo e tirei isso de um núcleo fechado e entreguei para que uma empresa administrasse, e quando eu abri para que as pessoas pudessem fazer anistia. Então, ali a gente começou a ter um conflito e, lamentavelmente, o Fred acabou sendo influenciado por esse grupo, que era a maioria, acabou recebendo essa influência, acreditando em algumas coisas. Ele, que já me conhecia desde que ele era criança, eu já era médico formado, trabalhava no Vasco, tinha uma relação até comercial com o pai dele, e conheci ele desde menino, então ele me conhece desde então. E, influenciado por essas pessoas, ele acabou rompendo. Ao longo do tempo, ele passou a reconhecer que se equivocou nas avaliações, que se deixou, talvez, influenciar por essas pessoas. E mais do que isso, ele começou a observar o que a gestão de fato estava fazendo, que a gente estava no caminho certo, que a gente estava trabalhando com seriedade, que a gente estava fazendo as entregas daquilo que nós prometemos, daquilo que nós planejamos. Acho que foi isso que convenceu o Fred de que a nossa gestão é o melhor para o Vasco. Foi a constatação de que essa gestão, de fato, estava entregando tudo aquilo que o vascaíno esperava em termos de melhoria para o clube. Simples assim. Ele reconheceu que se equivocou. A questão do Paulinho, obviamente, teve uma influência grande do senhor Roberto Monteiro, uma influência grande, que ficava tentando minar. Eles falaram um monte de besteira, mas nada conseguiram provar. Eu abri o contrato, eu abri todos os números, os balanços, os extratos bancários, de onde o dinheiro foi aplicado, para onde foi, para tudo. Quiseram fazer isso até na delegacia, e não deu em nada. Eu fui lá, prestei todos os esclarecimentos, mostrando o contrato de compra e venda, com um clube sério, que é o Bayern, mostrando onde é que entrou o dinheiro, como é que foi feito o câmbio e, centavo por centavo, para onde foi direcionado, sempre para as contas do Vasco, e dessas contas do Vasco, no que esse dinheiro foi utilizado. Inclusive dentro do Conselho Deliberativo. Então, como foi citado novamente o presidente do Conselho, o Roberto Monteiro, a gente concede aí o direito de resposta, e com você, Roberto. Então, vamos lá, Calheiros, eu vou tentar resumir, que essa é até mais simples. Primeiro, para esclarecer que essa questão do balanço, ela se dá início de abril, né? Ela se dá essa questão do balanço. O nosso rompimento ele se dá em maio, e o balanço lá que o Eurico apresentou, um balanço paralelo, ele se deu em agosto. Então, eu quero dizer aqui o seguinte, isso não coaduna com a prática e com a lógica temporal. Em nenhum momento houve briga por causa do balanço. Isso é papo para boi dormir, entendeu? Isso é papo para boi dormir. Não foi isso. E aí, ele fala isso para ficar com o discurso bonito, né? Que na prática era bem diferente. Mas é importante frisar isso. Cronologicamente, dentro do tempo, as pessoas dizem, não, por causa não teve nada a ver. Não tinha nem discussão de balanço. Essa discussão sequer existia. Ela existiu quando foi para o Conselho Deliberativo, em agosto, setembro, que aí eu já não me recordo a data. Então, para a gente matar isso. E lá a gente já estava fora da gestão.
E aí, ele, não, eu rompi. Ele não rompeu. Quem saiu fomos nós. Nós é que saímos. Ah, porque eu comecei a mudar na secretaria, que não sei o quê. Nós saímos antes dele fazer essa mudança, antes de qualquer coisa. Isso aí foi outra coisa. Aí ele quer botar um discurso bonito que ele está errando cronologicamente do tempo. Ele como se ele conta uma mentira, como se é só botar dentro da cronologia do tempo. E a questão do Fred é problema do Fred, que o Fred reconheceu. Se o Fred, ele que falou, ele que tem que ser cobrado pelas entrevistas do que ele falava para a gente. Eu não entrava lá no departamento de futebol, nunca entrei no departamento de futebol para saber de nada de contrato. Eu nunca soube disso. Quem falava isso era o seu Frederico Lopes. Então, ele com o Frederico, eles lá que estão se lambendo do ponto de vista político agora, é que deve se explicar lá no momento. Tem processo judicial um contra o outro, porque um falou isso, outro falou assado. Nós apenas, por entendermos que não tinha transparência, não tinha lisura na condução, nós do Identidade Vasco é só pegar as matérias jornalísticas. Nós é que saímos, nós não fomos colocados para fora, ou que ele resolveu balela para boi dormir. Parece que as pessoas não lembram. Nós aqui renunciamos aos cargos por entendermos da não só incapacidade, como o seu, vamos dizer assim, a sua falta de zelo com o Clube de Regatas Vasco da Gama, para não avançarmos em outras palavras. Então, eu quero dizer aqui o seguinte, nós abrimos mão, o grupo lá, Identidade Vasco, na época do qual eu pertenço, entendíamos de que, em função das informações também prestadas pelo seu Frederico Lopes, ou ele é muito mentiroso, que na época falava aquilo tudo, e hoje ele desmente aquilo que ele falou, que pode ser parte do que nós poderemos ter sido levados a erro. Mas olha só, hein? É ele que vai falar, não fomos nós. Então, nós rompemos com ele pela falta de transparência, pela falta de lisura. Foi por causa disso. Não foi ele. Ele que diga. Para mim, esse assunto já está sepultado. Esse aí já não volta mais. Ele fica nesse discursinho porque ele precisa do chamado anticristo para culpar que a gestão não andou isso, ou a gestão teve liberdade para fazer tudo. Aprovamos lá os empréstimos, agora algumas coisas que não estão nem declaradas, porque aí quando ele fala, inclusive, eu mostrei centavo por centavo, balela, o Conselho Fiscal sequer deu uma aprovação de parecer em qualquer documento, maquiava os documentos pelas auditorias aí, da vida, que são pagas para apresentar o resultado daquele que o paga, e no Conselho Deliberativo as contas foram reprovadas. Por quê? Por ausência de documentos, por ausência de comprovação, por ausência. Então, esse discurso ele cai na realidade prática da vida. Ele teve suas contas rejeitadas. Não fui eu vou ter contra. Agora, não fui eu só, Roberto Monteiro, que não viu, vários outros. A gente tinha lá no Conselho Deliberativo, a gente tem lá um companheiro chamado Antônio Miguel, especialista respeitado no ramo, ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, que forneceu um parecer por que as contas dele deveriam ser reprovadas. E aí os ambientes dos... E ele é um auditor conhecido de amplíssima capacidade e que os outros lá que hoje estão apoiando uma outra candidatura que estava lá, baixam a cabeça quando veio o Antônio Miguel, um companheiro valoroso, um quadro valorizadíssimo do Vasco, e dizia o seguinte, isso aqui não tem condições de ser aprovado. E foi por isso que as contas dele foram reprovadas. O problema é que a gente quer politizar. Aí é fácil. Agora, qual é a função daquele cara que é eleito no Conselho Deliberativo? A função dele é ser uma vaquinha de presépio para votar a favor, errado ou não, daquele que está gerindo aquilo que é um patrimônio de todos nós, ou aquilo ou visualizar aquilo que é correto para votar aquilo que é correto. Existem pessoas que votam para ser vaquinha, porque querem ganhar os seus ingressinhos, porque querem ganhar as suas benesses, grandes beneméritos aí, esse negócio de
emprestar dinheiro. Irmão, mas hoje em dia é um grande negócio da China, por isso eu quero voltar a esse assunto, ô Calheiros, porque ontem, posso agora avançar finalmente, Calheiros? Se você Fica à vontade, fica à vontade. Ontem, temos aí... 5 minutos. 5 minutos. Então tá bom, amigo, eu vou tentar ser, porque eu fiquei indignado e vou pular um pouco esse assunto, que ontem minha família toda recebeu o WhatsApp de algumas pessoas ligadas a um determinado grupo político, ligado ao candidato Jorge Salgado, falando aqui com clareza, do qual me ofendia para os meus familiares. Eu não sei se o candidato sabe disso, mas é importante falar isso, porque eu quero dizer aqui o seguinte, candidato, não é porque o senhor me mandou um e-mail no dia 4 de junho de 2020, conforme está aqui, do qual o senhor me ligou, pedindo para que eu assinasse uma carta de anuência de uma confissão de dívida prescrita, que o senhor me mandou também no meu e-mail. Eu quero dizer que tudo que eu estou falando aqui eu provo. E, aliás, pode até me processar, porque eu entro com a exceção da verdade, que é mais fácil. Para mim seria mais fácil. De uma dívida que virou para 8 milhões, do qual, você lê lá, de 8 milhões e 40 mil reais, sei lá o quê, do qual o presidente está aqui, ó. O presidente Alexandre Campelo não reconhece os documentos que legitimem a minha pretensão, impedindo uma transação acerca do meu crédito. Ele pedia para que eu assinasse, do qual eu neguei porque eu não participei. Se o presidente do clube não quer assinar, não seria eu que assinaria uma dívida prescrita de 2013, do qual não consta em documentos fiscais do Vasco. Ele pode ter o comprovante de quem entrou e tal, mas ele tem que comprovar, ele tem que perguntar ao presidente Alexandre Campelo. Agora, sobre por que lá não está na contabilidade do Vasco. Então, eu quero só dizer aqui a oportunidade que eu lamento que o processo eleitoral do Vasco chegue nesse baixo nível, que eu não sou candidato. As pessoas estão me atacando, eu não vou atrapalhar a vida de ninguém. Agora, eu quero deixar claro aqui, não me provoquem. Não me provoquem. Eu estou quieto no meu canto. Vocês façam as suas campanhas e não me provoquem. Porque eu não sento, nem pretendo sentar em cadeira do Vasco para querer me beneficiar do Vasco, conforme esses senhores. Ou beneficiar, ou tirar... Enfim, eu sei o seguinte, candidato, não ataca a minha família não, que isso é muito feio, ou seus assessores. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Ataca a mim. Pode atacar. Agora não vai mandando o WhatsApp para minha família, não, através de seus assessores, porque aí o senhor vai ter que dizer depois como é que o senhor conseguiu, ou como que o senhor vai conseguir essa confissão de dívida. Já dito que o senhor vai receber dia 20 de julho, que o senhor emprestou um X e vai receber essa dívida, de uma dívida prescrita, do qual eu gostaria, por isso, de saber como é que foi feito isso contabilmente. É disso, Calheiros, que eu quero dizer o seguinte, o Vasco tem que romper com isso. Seja ele o candidato que for, a gente tem que entender que temos que zelar pelo candidato Vasco. Candidato que omisso no Conselho Deliberativo. Se teve 20 reuniões, compareceu 2, 3 reuniões para votar a favor do presidente, porque o presidente deve ter assinado, pelo menos deu uma entrevista que assinou uma confissão de dívida prescrita. Então, com todo respeito, nesse momento, eu quero dizer o seguinte, só parem de me atacar, porque eu não sou candidato a nada. Vocês não vão ganhar um voto me atacando. E eu quero dizer aqui o seguinte, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em dizer somente a verdade. E se quiserem vir, eu virei a público toda vez que for chamado para esclarecer. Agora, não ataquem a minha família. Ou se atacar, pensem 2 vezes, porque eu vou responder à altura. Então, desculpe, Calheiros, você vai ter que dar direito de resposta a outro candidato, talvez, mas eu não podia me furtar porque eu recebi essa indignidade ontem para o WhatsApp da minha família, dos meus familiares. Então, eu quero dizer... E isso, vou te ser sincero, não tenho preocupação quanto a isso, não. Eu só quero a verdade. E aí,
aqueles que pensarem em fazer isso, pensem 2 vezes, porque eu não sou candidato. Me esqueçam do debate eleitoral. Eu estou zelando pela licitude do processo eleitoral do Vasco, sem manobra, sem interesse. E aí eu desafio qual é meu interesse nesse processo político. Porque o grupo poderia ter apoiado A, poderia ter apoiado B, como estava atrás. Acabou. Nós estávamos defendendo uma lista, Calheiros, uma lista que a gente desse paridade de armas, porque ao longo desses anos as pessoas aprenderam que, através do quadro social, do chamado sócio geral, consegue burlar o processo eleitoral. E nós temos que resguardar o processo eleitoral. E, nesse sentido, eu quero agradecer o direito de resposta, tendo causado uma polêmica por uma indignidade de uma equipe de candidato, de um candidato que dá anuência num negócio desse, porque eu não vejo de outra forma de me atacar minha família. E eu não aceito isso. Não aceito isso. Pode me atacar. À vontade. Agora, não misturem a família, porque eu venho para cá e não ataco família, mas vou dizer a verdade dos interesses que estão em curso nessa eleição, do interesse de cada candidato nessa eleição. Então é isso. Meu amigo, você me desculpa aí o desabafo, Léo Lacerda também, aqueles que me ouviram, muito obrigado pela paciência, estou sempre ao dispor, me desculpem, eu peço perdão que algum torcedor tenha que ver essa lamúria agora no final aqui, mas era necessário, porque a gente é atacado todo dia e muitos desses ataques são injustos. Roberto Monteiro, então, Jorge Salgado estará com a gente no dia 29 de outubro, né? No próximo dia 29 de outubro, quinta-feira, às 19 horas. Lembrando que no dia 30 nós receberemos também o Sérgio Frias. Queria agradecer a você, Léo Lacerda, pela participação. Queria agradecer também ao presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, e a gente aqui, como um canal, o Pop Bola, que é uma brincadeira, é uma zoeira e tal, mas a gente sempre prima pela democracia e pelo espaço, a gente concede o espaço a quem teve o nome citado. E como o Roberto Monteiro tinha sido citado na última entrevista, na entrevista do dia 9, a gente aqui concedeu espaço e agradece aqui a presença e que dias melhores para o Vasco, que venham dias melhores para o Vasco. Agora, para quebrar um pouquinho, Roberto, obrigado. Amanhã, Vasco e Corinthians. Qual o seu palpite para o jogo e com o Portuga lá? O importante é ganhar de 0-0, mas trazer os 3 pontos, meu irmão. É verdade, é verdade. Vamos ver se o VAR ajuda a gente, né? Porque não é possível. É verdade. Galera, é isso aí. A gente fica por aqui. Bilula, muito obrigado. Essa semana não, mas semana que vem teremos mais Fala Presidente, quinta e sexta, aqui no canal Pop Bola e no canal lá. Se inscreve lá também no Calheiros Aqui é Vasco, que esse mesmo programa estará lá no canal Calheiros Aqui é Vasco. Um abraço, obrigado, boa noite.